everybody, how are you today? Hope you are fine. Our today's lesson is about this, these, those, that, those, and countable and uncountable, okay? So, are you ready? Let's start. This, these, that, those. Primeira coisa que eu vou falar. Aqui, um é plural, this é singular and this is plural. E a pronúncia dos dois, porque é um pouco parecido, né? Então, o this, no singular, eu tenho um som de S no final. This. E o outro, no plural, eu tenho um som de Z. This, ok? This, 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 this. E o that e o those. Então, when we want to demonstrate something, we use this, that, or this, those. This and these are used to speak about something or someone close to the speaker. This is singular and this is plural, ok? Então, eu vou usar o this, o this, o that e o those para demonstrar, me referir a coisas, tá? Ou demonstrar a posição de alguma coisa. Então, o this e o this, eu vou usar quando eu falar de coisas que estão perto de mim, tá? Coisas que estão próximo de quem está falando. Então, se, por exemplo, essa caneta aqui, essa caneta está na minha mão. Então, se eu for falar dessa caneta, this pen, tá? This, porque está no singular. Mas se eu tivesse comigo aqui vários livros aqui na minha mão, então eu ia falar these books, porque estaria no plural e está próximo de mim que estou falando, tá? E o that e o those, eles servem para demonstrar coisas que estão distantes de quem fala. Então, se eu me refiro, eu até já falei disso aqui, né? Se eu me refiro a um restaurante, eu não estou nesse restaurante, eu estou um pouco afastada desse restaurante, eu vou falar that. E se eu quero falar de crianças que estão ali brincando no outro lado do pátio, então eu vou falar those kids, ok? Porque eles estão distantes de mim. Continuando aqui com o nosso slide, então, I need this book. Então, this book, que está aqui perto de mim, eu estou numa livraria, estou com um livro aqui na minha mão, eu estou falando, I need this book. They don't like these cups, tá? Então, sei lá, quero comprar um presente para alguém que está casando, vou lá na loja e eu vejo as cups lá, mas eu falo, they don't like these cups, porque está perto de mim. That and those are used to speak about something or someone far from the speaker. Então, alguma coisa distante, afastado, far from the speaker. That is singular and those is plural. Okay, so I like that dress. Então, eu estou aqui de um lado da vitrine, estou vendo um vestido lá dentro da loja, então eu falo, I like that dress, que está lá longe de mim, então estou apontando, I like that dress. Those dogs are very smart. Smart é esperto, tá? Então, those dogs are very smart. Então, eu estou passeando lá na rua e eu vejo um carinha brincando com os cachorros e eu falo para minha amiga que está do meu lado, those dogs are very smart. Eles estão perto do carinha lá brincando com eles, não de mim e da minha amiga, ok? So, let's see some other examples. Do you like this dress I am wearing? Tá? Wearing, do you remember? To wear é vestir, tá? Então, I am wearing the dress. Do you like this dress I am wearing? I don't know. Eu não sei. I don't know. Why don't you try that one in the wardrobe? Então, por que você não experimenta? O try pode ser tentar fazer alguma coisa ou experimentar alguma coisa. Try some clothes, experimentar alguma roupa. Try some food, experimentar alguma comida, ok? Please, give me those books on the dinner table. Então, eu estou lá na living room e eu peço para alguém me dar os livros que estão na dining table, na dining room.
Então, please give me those books on the dinner table. Look at these shoes. They are very beautiful. Very beautiful and very expensive. This price is absurd. Então, these shoes. Estou passando em algum lugar, vejo um sapato e ele está lá pertinho de mim, eu vou falar these. Look at these shoes. They are beautiful. Very beautiful and very expensive. Very expensive. A lot of money. Muito caro, tá? Precisa de muito dinheiro para comprar. This price, esse preço, is absurd, tá? É um absurdo esse preço. Now, let's read together. Do you like this dress I am wearing? I don't know. Why don't you try that one in the wardrobe? Please, give me those books on the dinner table. Look at these shoes. They are very beautiful. Very beautiful and very expensive. This price is absurd. Perfect. So let's move on. Now let's talk about countable and uncountable. Às vezes isso é um pouco difícil de entender porque a gente não tem essa noção de countable and uncountable no português. Então vamos lá. Nouns, substantivos, tá? Nouns which we can separate in items and count are called countable. Então, os nouns que eu consigo, substantivos, que são as palavras que dão nome às coisas, né? Para quem não lembra. Então, por exemplo, mesa, cadeira, café, arroz, teto, chão, casa, cachorro. Tudo isso é substantivo porque dá nome às coisas, tá? Então, os nouns que em inglês a gente consegue separar eles, tá? Falar deles em itens separados e contar esses itens, falar da quantidade desses itens, eu vou chamar de countable. They have singular and plural and they can be used with numbers, a and an, and some other words and expressions, tá? Então, os countables, eles vão ter duas formas, singular e plural. Quando eu falar palavras contáveis, countable words, eu posso usar números com essas palavras, eu posso usar os artigos a and an com essas palavras e algumas outras expressões que a gente também vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, coloquei aí alguns exemplos. She has a sister and 3 brothers. Ok? Então, sister and brother are countable. I can count 1 sister, 1 brother, 2 sisters, 5 sisters, 10 sisters, ok? Most people buy things like cameras and MP3 players online these days, ok? So, most people, a maioria das pessoas, buy things, compram coisas, like, como esse like aqui, ele não é o like de gostar, ele é o like comparativo, tá? É o nosso como. So, como, like, cameras and MP3 players online these days, esses dias. I read many books during the year. So, many, tá? Many books, muitos livros. Vou usar o many com os countables. Now, let's see uncountable. Some things are seen as a rule or mass. Então, no inglês, algumas coisas elas são entendidas como um todo, como representantes de um todo, de um grupo, ou como uma massa. These are called uncountable nouns, because they cannot be separated or counted. Então, eles não podem ser separados em itens individuais. Então, eles não podem, também não podem ser contados, tá? These nouns are not used with a, and they don't have plural. Então, eles não têm plural e eles não podem ser usados com os artigos a and an. Some examples of uncountable nouns. Então, ideas and experiences.
Advice, information, progress, news, luck, fun, work, tá? Então, esses sentimentos, ideias, eles vão ser uncountable. Não tem como falar, por exemplo, em inglês, one advice, two advices, tá? Advice é conselho. Em português, a gente fala, mas em inglês eu não posso falar advices, or give me dê, né? Give me an advice. Não. Give me some advice. Ok? A gente vai ver isso mais à frente também, mais especificado. Information. Então, information é uncountable. Eu não posso falar informations, informações, tá? Information. Progress, news. Esse news é o de notícias, tá? Luck, fun and work. Tudo uncountable. Outro grupo de coisas que a gente também fala, que também são uncountables. Materials and substances. Water, rice, gold, milk, iron. Então, todos esses alimentos que são em grãos, líquidos, tudo vai ser uncountable, tá? Coffee, tudo uncountable. Gold é ouro ou dourado, tá? Então, alguma coisa feita de ouro. Então, não existem ouros no inglês. O iron, eu coloquei aqui uma observação, mas depois eu vou explicar por que eu coloquei essa observação, tá? Para não confundir agora. Weather words. Weather é referente ao tempo, tá? É previsão do tempo, essas coisas. Então, weather words. Weather, que é o tempo. Thunder, que é o trovão. Lightning, que é o relâmpago. Rain, chuva. Snow, neve. Names for groups or collections of things. Furniture, equipment, luggage. Então, palavras que representam um todo. Por exemplo, furniture. Furniture é móveis, tá? Então, eu posso contar os móveis. Por exemplo, chair, table, wardrobe, coffee tables, couches, television. Todos esses móveis eu posso contar. Só que a palavra furniture, ela se refere a esse conjunto de objetos. Então, em inglês, essas palavras que se referem a um conjunto menor de palavras, elas são entendidas como um todo, então elas são uncountable. Então, eu compro furniture, não furnitures or a furniture, ok? Equipment, equipamento, tá? Então, qualquer equipamento, equipamentos em inglês, vai ser equipment, sempre, sem falar no plural, never. Luggage, luggage é bagagem. Então, quando você vai viajar, você conta, por exemplo, os cases, as bags, as backpacks, que são as mochilas, você vai contar essas coisas separadas. Mas, quando você se referir ao todo das coisas que você está levando, a sua bagagem, your luggage, você não pode falar luggages, tá? Só luggage, uncountable. Other common uncountable nouns include accommodation, homework, knowledge, knowledge é conhecimento, money, permission, research, traffic, traffic é de tráfego, carro de trânsito, tá? Travel, viagem, tá? Então, money é a mesma coisa. Dinheiro, você não tem 2 dinheiros, 3 dinheiros, 4 dinheiros em inglês, tá? Você tem o money. Mas você tem $1, $2, $5, $20, ok? Como você tem o reais, 1 real, 2 reais, 3 reais, libras, ok? Isso, essas cédulas, esses tipos de moeda, a gente conta. Mas quando a gente se refere à ideia de alguma coisa com valor, a money, a gente já não vai contar, ok? So, let's see algumas formas de você se referir a quantidades de uncountable, tá? Então, to refer to one or more quantities of an uncountable noun, we can use some expressions. Então, essas expressões, elas servem para determinar a quantidade de um uncountable,
Então, por exemplo, a slice of, uma fatia. A slice of. I want 2 slices of cheese. Então, você vai contar a quantidade, mas você não vai contar a substância, que seria o cheese, ok? I want 2 slices of cheese. Liter. There is a liter of milk in the fridge. Então, um litro, tá? There is a liter of milk in the fridge. There are 3 liters of milk in the fridge, ok? A lot of. A lot of é muito, muito de alguma coisa. Então, quando eu quero falar de quantidade, eu falo a lot of. Muitas cadeiras, a lot of chairs, ok? They have a lot of information about the accident. Então, eles têm muitas informações. Mas no inglês, eu não vou falar informations, eu vou falar information. They have a lot of information about the accident. Some. I like to drink some coffee in the morning. Tá? Então, se eu quiser falar que eu bebo café, que eu bebo um pouco de café, I like to drink some coffee in the morning. Outra forma de a gente contar esses tipos de substâncias como coffee, water, juice, soda, é usando cups or glasses, ok? So, I drink 2 cups of coffee in the morning. I drink 1 glass of juice for breakfast, ok? A loaf of. I want 4 loaves of bread. Tá? Observação. A loaf, loaves é no plural. Então, eu já dei aqui as regras do plural, né? Como termina com F, eu vou tirar o F quando estiver no plural e vou colocar VES, tá? Então, I want 4 loaves of bread. Então, eu queria... Loaf of bread é tipo como se fosse uma fatia de pão ou aqueles pãozinhos franceses, entendeu? Loaves of bread. A piece of. E aí, o piece of, que é um pedaço, eu posso usar como um pedaço de um alimento, né? A piece of chocolate. Mas, o que também pode parecer um pouco estranho para os brasileiros, porque nós não falamos assim, é usar a piece of furniture. Tipo, um pedaço de móvel. Mas no inglês, eles fazem esse tipo de contagem. Então, eu posso falar, I need to buy a piece of furniture for my house. Então, eu preciso comprar um móvel para minha casa, tá? A piece of furniture. Também posso falar a piece of information, ok? I need a piece of information about the accident. I need a piece of information about the elections, as eleições, ok? Então, eu preciso de um pouco de informação. Não tem como a gente traduzir essas coisas ao pé da letra, porque a gente usa expressões diferentes em português. Então, também é importante entender isso. A gente tem que entender a língua inglesa dentro do inglês. Então, no inglês, isso é possível. Falar a piece of furniture, a piece of information, a piece of advice, ok? A bar. He buys 3 bars of chocolate every week. Então, eu posso falar, I like to eat a piece of chocolate after lunch. Mas eu também posso contar o chocolate como se fosse bar, uma barra, tá? Então, I buy a bar of chocolate every week. Okay? He buys 3 bars of chocolate every week. Right? So now, let's read these sentences together, okay? I want 2 slices of cheese. There is a liter of milk in the fridge. They have a lot of information about the accident. I like to drink some coffee in the morning. I want 4 loaves of bread. A piece of chocolate. A piece of furniture. A piece of information. He buys 3 bars of chocolate every week. Very good, perfect. So now, let's see some nouns. Some nouns can be both countable and uncountable, depending on the meaning in the sentences.
Então, alguns nouns, algumas palavras, eles têm significados diferentes. Um significado um pouco variado. Então, dependendo do significado da palavra, ele pode ser countable or uncountable. É o exemplo do iron. Observem. I use an iron to press my clothes every morning. Tá? Cars are made of iron. Então, no primeiro, iron, esse iron aqui, que é ferro, é o ferro de passar, o objeto. Então, eu posso contar. 1 iron, 2 irons, 3 irons, ok? I use an iron to press, passar, tá? To press my clothes every morning. Minhas roupas toda manhã. To press, quando eu me refiro a passar roupa, eu vou usar o to press. To press também pode ser pressionar. Tanto pressionar, por exemplo, uma coisa sobre outra coisa, né? Tipo, pressionar dois objetos. Como também pode ser pressionar para a pessoa tomar uma decisão, pressionar alguém, tá? To press. Cars are made of iron. Então, aqui, are made of, são feitos de, are made of. Cars are made of iron. Quando iron se refere ao material, eu vou usar só ferro, eu vou falar só iron, porque ele é uncountable. Então, quando me referir ao material, eu jamais posso colocar ele no plural, tá? Eu posso falar, por exemplo, 2 bars of iron, 2 barras de ferro, tá? 2 bars of iron. Please, open the curtains to let in some light. To let in, para deixar entrar. To let in sunlight. Então, aqui, esse light, ele está se referindo à luz no sentido geral, no sentido de energia, tá? Então, é light. Não posso falar lights quando eu me refiro à luz solar ou à energia elétrica. Don't forget to turn off the lights of the house before you go to bed. Então, esse outro lights aqui, ele está se referindo não à luz, mas, por exemplo, às lâmpadas, né? Não deixar as luzes acesas. Então, ele está se referindo meio que ao objeto lâmpada que gera luz, e não à energia. Então, quando light estiver se referindo a objetos, as lâmpadas da casa, eu posso colocar no plural, tá? Lights of the house. Mas quando estiver se referindo à energia, ou a eletricidade, eu não posso falar lights, eu posso falar light, ok? Are the words in bold countable or uncountable? Então, essas palavrinhas em bold, tá? Essas palavrinhas assim, ó, em negrito, são contáveis, são countable or uncountable. Então, eu vou ler tudo e vou traduzir, tá? Porque tem palavras novas. E depois a gente faz o exercício. I need to buy some chairs, tables and desks for the office. In other words, em outras palavras, in other words, I need to buy some furniture. Anne likes to wear jewelry, tá? Então, Anne likes to wear, gosta de vestir joias, jewelry. Today she is wearing 4 rings, 4 anéis, 6 braceletes, and a necklace, colar. This place has a beautiful scenery. It has beautiful mountains, fields and lakes. Então, tem um cenário muito bonito, feito com mountains, fields and lakes. Mountains, né, montanhas, campos, fields and lakes, lagos. Gold and iron are metals. Now, let's do the exercise, okay? You say C for countable and U, né, U for uncountable. I need to buy some chairs, tables, and desks for the office. So, chairs, tables, and desks are countables, right? In other words, I need to buy some furniture. Furniture is uncountable. Anne likes to wear jewelry. Jewelry is countable or uncountable?
Jewelry is uncountable, tá? Porque jewelry é a ideia do todo de joias, bijuterias, ok? Então, rings, bracelets and necklace are countable, ok? This is countable, this is countable, this is countable. This place has a beautiful scenery. Scenery, countable or uncountable? Scenery is uncountable. It has beautiful mountains, countable, fields, countable, and lakes, countable. Gold and iron are metals. Então, aqui eu estou falando dos metais, né? Dos materiais. Então, both, ambos, são uncountable. Both are uncountable. So, expressions of quantity, expressões de quantidade que a gente pode usar. Então, eu separei eles em countable, uncountable. Algumas dessas expressões só podem ser usadas com countable e algumas só podem ser usadas com uncountable, tá? E essas aqui de baixo, elas podem ser usadas tanto com countable quanto com uncountable, tá? Então, com countable, eu posso usar numbers, only with countable, ok? Numbers. A few, que é um pouco, só posso usar a few com countables. Several, que são vários ou diversos, também só posso usar com countable. And many, também só posso usar com countable, ok? Então, numbers, 1, 2, 3 apples, a few chairs, several students, many animals, ok? With uncountable. A little. A little eu só posso usar com uncountable. Much. Much é muito também. Só, qual é a diferença do many para o much? O many eu uso com countable. E o much only with uncountable. A great deal of. Então, uma grande quantidade de. A great deal of. Também só posso usar com uncountable. Então, a little sugar, um pouco de açúcar. Much work. A great deal of rice. E agora, as expressões que eu posso usar with both, com ambos, tanto countable como uncountable. No. No apples, no rice. Posso usar com os dois. Some or any. Some significa algum ou alguns. E any significa, também pode significar algum ou alguns, mas o uso é diferente, isso a gente vai ver depois. E também pode significar nenhum, tá? Então, some people, some advice, any people, any advice. A lot of rings, a lot of jewelry. Plenty of oranges, plenty of time. Então, plenty of é tipo bastante de alguma coisa. Então, I have plenty of time. Eu tenho bastante tempo, eu tenho tempo suficiente para falar com você, tá? Must children, must information. All é todo. Must é a maioria, tá? Must children, a maioria das crianças, must information. All é todo. Então, todo ou todos. All relatives, all music. Toda música, todos os parentes, ok? So, now, how much and how many? How many and how much, tá? How many, a gente já aprendeu que é pra gente perguntar a quantidade, correto? How many brothers do you have? How many cousins do you have? Okay? How many cars do you have? E o how much? How much também é para perguntar de quantidade. Só que o how many é para perguntar a quantidade de coisas countable, ok? And o how much para perguntar a quantidade de coisas que são uncountable.
Right? Vou ler tudo e depois a gente lê juntos. How many relatives do you have? I have a lot of relatives. I don't know the exactly number, tá? Exactly number, o número exato. How much time do you have? I have plenty of time to talk to you. How many hours do you need to finish this work? I need 2 hours. How much money do you have? I have some dollars, tá? Então, how much time? Time is uncountable. Não posso falar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos em inglês, tá? Então, se eu vou perguntar time, eu vou falar how much time. Mas as horas são countable. I can count 1 hour, 2 hours, 3 hours, and so on. Então, how many hours do you need? How much time? How many hours? Here, how much money? So, money I can't count, okay? Então, how much money? But, dollars I can count. Se eu quiser perguntar quantos dólares, vou usar o how many. How many dollars do you have? How much money do you have? Now, let's read together. How many relatives do you have? I have a lot of relatives. I don't know the exactly number. How much time do you have? I have plenty of time to talk to you. How many hours do you need to finish this work? I need 2 hours. How much money do you have? I have some dollars. Eu também poderia ter dito I have some money, tá? Porque eu quis variar mesmo. Now, complete with the best expression of quantity. Então, complete com a melhor opção, a melhor expressão, the best expression of quantity. Então, eu vou lendo e a gente já vai corrigindo também, tá? Do you like to drink coffee? Yes, sometimes I drink, but I don't like to drink coffee. I don't like to drink much coffee or many coffee. I don't like to drink, só vou marcar aqui, tá? Much coffee. How water do you drink? How much water or how many water? How much water? I want glasses of water, please. I want a glass of water, please. I want a glass, some glass, no glass. Here, I want a glass of water. Eu também poderia colocar I want, não, some ia ficar esquisito. Então, I want a glass of water, ok? People prefer to travel during the summer. Some people or much people? Some people. People is countable. 1 person, 2 people. So I can't use with much. I don't like to wear jewelry. I don't like to wear several jewelry or a lot of jewelry. A lot of. Because several we use only with countable nouns. Do you want your juice with sugar? Yes, please. Just a few or a little? Just a little, because sugar is uncountable, so I can't use with few. Okay? So now let's read these sentences together. Do you like to drink coffee? Yes, sometimes. Sorry, eu li errado, né? Yeah, sometimes I drink. But I don't like to drink much coffee. How
much water do you want? I want a glass of water, please. Some people prefer to travel during the summer. I don't like to wear a lot of jewelry. Do you want your juice with sugar? Yes, please. Just a little. Okay, so very well, guys. Hope you have liked this class and see you here next class, okay? Bye-bye.